Em Formosa, Goiás, um funcionário público que já passou em 22 concursos resolveu compartilhar o que sabe de forma gratuita com outras pessoas que também almejam a aprovação. Geraldo Batista é pedreiro na cidade de Formosa, Goiás, e pelo menos 5 vezes por semana separa 2 horas na rotina para se dedicar aos estudos. Seu objetivo? Passar em um concurso público. Eu tenho essa rotina puxada de estudo porque eu estou me preparando para qualquer concurso a nível federal. Então eu quero me sentir preparado para fazer o concurso e aprovar. Eu escolhi fazer concurso público porque eu quero dar uma estabilidade financeira para meus filhos, né? Então, como eu tenho 2 filhos pequenos, eu quero que o futuro deles seja um futuro garantido. Além do estudo realizado em casa, Geraldo frequenta um cursinho gratuito, criado e dirigido por Anderson de Paula. Anderson é graduado em Direito e atua como analista do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ele, que já passou em 22 concursos, hoje ajuda outros a alcançar o mesmo objetivo. Minha esposa resolveu estudar para concursos públicos também. Então ela me chamou para ajudá-la. Nós tivemos a ideia de montarmos uma sala, de convidarmos amigos e parentes também para frequentarem as aulas com a gente. A ideia inicial era criar um grupo de estudos pequeno com apenas 10 pessoas. Porém, cada um foi convidando 2, 3 e o tamanho do espaço para as aulas teve que aumentar juntamente com a equipe de professores. Normalmente nós utilizamos o fundo da igreja, mas também contamos com pessoas que nos cedem salas de aulas, por exemplo, escolas públicas. O Brasil conta com mais de 11 milhões de funcionários públicos. Opções de cursos preparatórios para passar nos concursos não faltam, mas dependendo do cargo almejado, o investimento pode ser bem alto. Se não fosse esse cursinho, o material que Anderson nos fornece, videoaulas, apostila, eu teria gasto hoje por volta de R$4.000. Apesar de já ter sido aprovado em tantos concursos, o objetivo de Anderson é chegar a ser juiz. Sendo assim, além de trabalhar, preparar e ministrar aulas, os estudos ainda fazem parte da vida do analista. No mínimo, o aluno precisa ter 2 horas de estudo individual para material teórico, para resolução de questões, mas é importante também que ele defina a área que ele pretende passar, qual é o concurso que ele sonha em passar, e então ele consiga estudar especificamente para esse concurso. No meu exemplo pessoal, eu tenho feito 6 horas de estudos por dia para o concurso que eu ainda almejo. Até hoje, mais de 100 alunos já assistiram às aulas do cursinho. Enoque Fernandes foi um deles e atualmente aguarda a chamada para o cargo que deseja. O cursinho tem me ajudado bastante e graças a ele eu alcancei uma pontuação necessária e estou aguardando uma possível vaga. Porém, a mensagem que Anderson quer passar não é apenas a do sucesso profissional, mas também a do Evangelho. Foi convidado e todos eles aceitaram, e os alunos não adventistas fazem hoje conosco um estudo bíblico e participam de um pequeno grupo associado ao curso. E o Anderson está de parabéns por 2 motivos, né? Primeiro, por passar em 22 concursos e depois por ajudar essas pessoas com o conhecimento que ele tem. E agora, como já é esperado, todos os meses os editores da revista Adventista vão dar uma pincelada no assunto que é destaque no periódico e você acompanha isso agora. A revista Adventista deste mês discute um dos aspectos mais impressionantes do cristianismo, a conversão. Além de mostrar a transformação que acontece na vida de pessoas que têm um encontro com Deus, a reportagem especial também aborda o crescente interesse das universidades pelo estudo desse fenômeno. No caso do Brasil, o tema voltou a ganhar espaço no meio acadêmico, especialmente diante do expressivo aumento da população evangélica. Olá, é uma satisfação a gente voltar ao programa para antecipar um pouquinho para você do tema que está em destaque na revista Adventista deste mês. A gente está com a equipe completa da revista, o pastor Marcos de Benedicto, que é editor-chefe, e também o pastor Wendel Lima, editor associado do periódico. Bom, eu acho que talvez, Marcos, a gente pudesse começar a nossa participação contextualizando um pouco a origem dessa pauta. Como a gente mencionou no início do quadro, é um tema que está sendo discutido não só no meio religioso, mas também está em pauta no próprio meio acadêmico, nas universidades, né? Uhum. Escolhemos este assunto porque tínhamos algumas histórias muito boas que gostaríamos de apresentar para os nossos leitores
E também é um assunto que é importante para a vida mesmo dos cristãos já mais amadurecidos, porque a conversão deve ser algo que, uma experiência para ser vivida diariamente por todos. Eu creio que a própria igreja precisa passar por um processo de conversão. Eu diria mais, o próprio mundo precisa passar por conversão também. Por ocasião da primeira vinda de Cristo, a mensagem central ali de João Batista e depois de Jesus também foi o arrependimento, uma metanoia, tônica, né? a tônica, Das uma pregações de metanoia, Jesus. um alinhamento da vida, uma transformação total, um alinhamento com os princípios do reino de Cristo. E agora que nós nos aproximamos também da segunda vinda de Cristo, eu creio que uma das mensagens centrais é um chamado a um arrependimento e uma mudança, um preparo para esse evento tão glorioso. E a gente percebe até no contexto adventista uma valorização desse tema, né? Tanto é que a gente, na própria Novo Tempo, nós temos um programa que trata de histórias, de levar histórias de transformação, de conversão para o telespectador, né? Sim. E essa valorização é importante. Sim, e além né? disso também é importante apresentar alguns conceitos relacionados, porque nem todas as pessoas entendem exatamente. Muitas pessoas têm uma ideia de que conversão é só um evento espetacular, marcado por sentimento, por êxtase, mas conversão é mais do que isso. Há outros, E um processo, né? Um processo. Acho que também é um processo Nós que ocorre ao temos longo da aí vida. conversões como a do apóstolo Paulo, que Dramática, foi né? dramática, Sim, sim. algo súbito, mas nós temos o caso de Pedro, que foi uma conversão Gradual, mais né? gradual e foi um processo. Então nós discutimos esses aspectos na matéria também, o que eu acho importante. Agora, interessante, né? Quando a gente vai trabalhar com uma pauta como essa, né? Realmente as histórias marcam, né? Inicialmente até a vida do repórter, né? E... Acho que você até podia compartilhar um pouquinho, Márcio, como que foi a produção dessa reportagem, o contato com essas pessoas. É interessante, né? Porque você acaba tendo contato e podendo narrar histórias surpreendentes, né? Histórias, no caso da reportagem aqui, histórias envolvendo ex-ateus ou... Gente que tinha uma relação com o ocultismo, né? Sim, exatamente, Muito exatamente, grande. que passa por essa transformação radical, como diz o conceito bíblico, né, usado para conversão no Novo Testamento, metanoia, né, uma transformação, o Marcos falou um pouco disso, a transformação na mente, né, o que leva a pessoa a ter uma nova biografia, né, e o interessante é que depois, talvez, quando o leitor tem acesso, contato com essas histórias, ele poder se identificar com algumas dessas narrativas, né, talvez percebendo que tem alguma semelhança com a sua história de conversão. Né? Sim, identificar, e eu acho que a matéria acaba sendo um convite, um chamado também para uma transformação na vida da pessoa, porque a transformação da conversão não é uma coisa que acontece uma vez e acabou. Isso aí pode ser uma coisa diária, que nós temos que constantemente estar renovando a nossa conversão. Tem um ponto também, Márcio, que a gente tem na igreja a gente tem esse fascínio, né, pelas histórias, é óbvio, porque a conversão, eu creio que é a atuação da iniciativa divina e a resposta humana, né, esse encontro tremendo de que Deus realiza na sua missão, mas também quando a gente para discutir conceitos, a gente aprofunda um pouquinho mais e até aqueles que passaram, talvez, por esse processo de conversão, talvez nem passaram, estão dentro da igreja, eles podem pensar um pouquinho realmente o quão profundo e significativo é esse processo. A gente tem muitas vezes colocado a conversão, e você aborda isso na matéria, mais como uma mudança de comportamento, ou quem sabe mais no nível de crenças. Assimilação, né? De um pacote básico, digamos assim, de doutrinas, de crenças. Eu acreditava assim, passo a acreditar agora de outra maneira. Mas quando a gente olha para as Escrituras, e na tônica do reino mesmo de Jesus, o Sermão da Montanha, fica muito claro isso, os diálogos pessoais que ele teve com Nicodemo, jovem rico e outros, parece que Jesus vai um pouquinho mais embaixo, ele vai além, parece que no nível do sistema de valores, né? Das motivações, das impressões, dos sentimentos que a pessoa tem, e é nesse nível parece que Deus quer nos mostrar, mudar, né? A conversão eu entendo como sendo um trabalho sobrenatural de Deus, operado pelo Espírito Santo, no centro da vida da pessoa. Então não transforma apenas o comportamento, conforme o Wendel disse, mas transforma o sistema de pensamento, chamado hoje de cosmovisão. De cosmovisão, né? Transforma o coração, transforma a maneira da pessoa ver as coisas, transforma também os atos, o comportamento, isso é transformado também. Sim. Então abrange todos os aspectos da vida de uma maneira profunda, porque Deus nos impacta não apenas numa dimensão, mas em todas as dimensões do nosso ser. Agora, algo que me chamou bastante atenção ao apurar um pouquinho essa matéria foi a perda de significado
do que é conversão que parece estar ocorrendo em algumas denominações evangélicas, né? A gente percebe até alguns estudos nessa área, a gente teve acesso a um que foi bastante significativo, um estudo recente, né? Que envolveu pesquisadores da USP, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, também da PUC São Paulo, que estudaram ali pessoas que tinham mais de 10 anos de igreja em denominações evangélicas tradicionais e pentecostais, né? E você perceber essa questão de que muita gente que está vindo para a igreja, como mostrou o estudo, não apresenta indícios de uma transformação mais significativa nos valores, no nível de valores, né? Sim. Talvez porque a religião se transformou num espetáculo e muita gente entende a religião de uma maneira mais superficial. Sim. Mas a religião bíblica, ela vai ao âmago, ao centro do ser humano e por isso pede algo mais aprofundado. Então é hora de resgatar talvez algo mais profundo e eu acho que a matéria vai ser boa para isso. Bom, infelizmente o nosso tempo está esgotado. O que a gente traz aqui para o espectador, para o leitor da Revista Adventista é apenas uma degustação daquilo que está em pauta na edição de cada mês, né? Agradeço a participação do pastor Marcos, também a participação do pastor Wendel. A gente volta em breve e a gente se despede lembrando que você pode ter acesso a esse e outros assuntos no nosso portal, que está aí o endereço, revistaadventista.com.br. A gente se encontra em breve. Até o nosso próximo encontro. Até mais. Muito bom receber essas informações antecipadas e a gente agradece à Casa Publicadora mais uma vez por essa parceria com a Revista Novo Tempo. Infelizmente o Revista chegou ao fim, mas não deixe de visitar o nosso blog, acesse novotempo.com/jornalismo, entre também nas nossas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo e @ntjornalismo no Instagram. Ainda tem os sites noticias.adventistas.org, revistaadventista.com.br e news.adventist.org. Muito obrigada pela sua audiência mais uma vez e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!